Queridos irmãos, irmãs, presentes encarnados e desencarnados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, possamos nós estarmos serenos, em paz, diante dessas vibrações que todos nós recebemos nessa casa de luz, o Grupo Espírita Allan Kardec, que sempre nos acolhem com tanto carinho. Quando minha alma alcançou a compreensão da verdade, abandonou o palácio de Herodes e demandou lugares bastante ermos. Eu larguei os lastros, os falsos festins do tetrarca e comecei a jejuar de forma dura, austera, como aquele homem que se vestia com pele de camelo. Estava com a intenção de deixar o mundo e suas mundanas tentações e procurar servir a Deus. Para tanto, orava e meditava. E então, demandei a lugares bastante longínquos durante longos anos. Somente ouvia algumas aves erradias e alguns chacais das estepes. Só me cantavam os ventos que sopravam e os murmúrios de algumas fontes pelas quais eu passava. Uma voz, porém, me soprava aos ouvidos e assim me dizia: vives e morres aqui, porque alcançastes o monte sagrado e então divinizaste a tua vida fugindo dos homens. Entretanto, também ouvi murmúrios vindo de bastante distância que falavam que havia um homem que era considerado o mais santo que habitou a terra. Pensei para comigo, se ele era santo ou é santo, por que então não foge deste mundo profano? Se ele é Deus, como dizem, por que vivem entre os homens? E se ele é puro, como falam, por que ele ainda se encontra neste mundo tão imundo? Meneei a cabeça, não acreditando naquilo que me diziam. Até que certo dia, crente, quase crente, posso dizer, resolvi conhecê-lo. E de seus lábios ouvi bastante sabedoria. Ele disse-me: vive no mundo, mas não pertença ao mundo. Não fuja do mundo e dos homens, porque eles necessitam de ti. Não deixe nas estradas da vida um viajor ferido, pensa-lhes as feridas e vela-o à sua cabeceira. Não deixe de lado as Madalenas contritas ou os Zaqueus arrependidos. E não desdenhe dos publicanos, podendo comer com eles, jantar com eles, ainda que pese os fariseus não gostarem de sua atitude. Você alcançou a escola do Espírito e fugiste do analfabetismo da matéria. Agora precisas adentrar na universidade do Evangelho, para que possa conduzir os homens a Deus. Não se permita ser influenciado pelo materialismo. E fala-lhes da espiritualidade. Assim como a luz, disse esse homem sábio, vá até os locais mais profundos e com a luz saia de lá, sem ser contaminada.
como um raio de sol, penetra no coração de todos os deserdados, necessitados de uma palavra amiga, de um naco de pão, mas saia forte, radiante, conforme a luz do sol. Assim dizia o Mestre. E eu, então, abandonei o meu orgulho, minha autossuficiência, e fui seguir este homem. Tornei-me, desde então, servo do servo de Deus. Diante deste conto, questionamos desde já todos nós, cada um per si, como nós nos encontramos. Será que já aprendemos a nos esquecer em prol do próximo? Em prol da felicidade alheia, esquecendo-se de nós? Se ainda não, vem aqui uma triste nova, embora seja ela a pedra filosofal para a nossa redenção psíquica. Somente somos felizes fazendo os outros felizes. A ponte para encontrar a Deus é o homem. E quem não aceita a vida de outras vidas, tem toda a vida para evoluir e atingir um grau de vida que seja e sinta-se envolvido na vida de outras vidas, no Deus universo, Criador do universo e de todas as vidas. Em outras palavras, em nossas rogativas, quando chamamos a Deus de Pai, temos que refletir, porque isso só será verossímil e fervoroso se nós considerarmos a todos os irmãos como verdadeiramente são os nossos irmãos. Do contrário, nossas orações serão hipócritas, demagogas, falaremos com piegas e mais. Esqueceremos da lei de fraternidade, porque a lei de amor é fraternidade a serviço do próximo. Quando nós compreenderemos essa grande lei de fraternidade que une todas as almas, quando nós sentiremos que este sopro divino, este magnetismo divino, representa o amor do Cristo Jesus, de Deus, que preenche o espaço dos universos. Quando assim conseguimos compreender, veremos que a fraternidade não é uma conquista. A fraternidade é um estado de alma, é um imperativo categórico, porque é uma lei que mais cedo ou mais tarde todos nós estamos fadados a vivê-la. Dessa maneira, já compreendemos que todos devemos nos considerar uns para com os outros irmãos. Nós somos irmãos em corpos, devido à interação das nossas moléculas. Nós somos irmãos em mente, porque as irradiações das representações mentais com as quais os nossos pensamentos condicionados se encontram, afetam a mente de outras criaturas. Mas, acima de tudo, nós somos irmãos em Deus, porque, animados pelo Espírito, todos nós tendemos para o mesmo fim. Percebamos, portanto, que esta fraternidade atua em todos os planos da vida. Eis aí o que Mister se faz compreendermos. O homem, como disse Paulo de Tarso em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, nenhum de nós consegue ou pode viver para si. Porque estamos numa sociedade, e relembrando o bispo de Hipona, Agostinho, precisamos uns dos outros,
para sermos nós mesmos. O homem que busca a espiritualidade, o seu autoconhecimento, sabe que a sua felicidade está em ver a felicidade alheia. O homem social, ele vê um mundo diferente do homem místico. E também o homem místico, ele é solitário com Deus. Mas o que nós devemos ser é um homem crístico, porque o homem crístico é solidário para com os homens, por amor de Deus. O que dizer do grande filósofo, escritor alemão, musicista Albert Schweitzer? Adorava as composições de Johann Sebastian Bach. Era teólogo, professor na Universidade de Estrasburgo, um homem rico. Porém, a partir do ano de 1905, já com seus 30 anos de idade, ele resolve estudar medicina. E já podemos vê-lo no ano de 1913, com seus 38 anos de idade, indo em direção à cidade de Lambaréné, no Gabão, na África, como voluntário da Sociedade Missionária Francesa, para viver na miséria, naquele país, onde até o fim da sua vida viveu com os pobres, procurando ajudá-los na lepra que possuíam, e ele era especialista. Há uma frase de Albert Schweitzer que nos chama a atenção e pedimos licença para parafraseá-la. Disse ele: não há heróis da ação. O que existe são heróis da renúncia. A renúncia é o esquecimento de nós próprios. Paremos para pensar e refletir quaisquer criaturas em nosso planeta que de forma notória e pública chamaram a nossa atenção porque viveram no caminho do bem. Todos esses, sem exceção, esqueceram-se de si, vivendo na renúncia, para que o bem-estar do próximo pudesse ser visto aos seus olhos. Madre Teresa de Calcutá, quando dizia que tudo que fazia de bem ao outro eram aqueles ingratos que mais chamavam a sua atenção. Porque estes faziam com que ela não enchesse o seu ego. E eram esses, através deles, que ela aprendia a viver como Cristo. Certa feita foi pedir numa feira alimentos para os pobres que ela cuidava, na cidade de Calcutá, na Índia. Um dos que tinha uma barraca, ao estender as mãos, ele cuspiu em uma de suas mãos. E ela disse: isso é o que eu mereço. Agora estendo a outra para que você doe um alimento para os meus pobres. Eis aí alguém invulnerável ao mal, alguém que sempre recebeu pedradas, se assim possamos dizer, mas viveu com renúncia. Há uma história fidedigna que pedimos licença para contar, de um príncipe muito rico. Ele se chamava Siddhartha Gautama. Ele viveu na cidade de Kapilavastus, uma cidade localizada ao sopé do Himalaia. É a cordilheira indiana que separa o subcontinente da própria Índia do Planalto do Tibete. Nessa cidade, o seu pai era rei dos Sânquias. Ele era o príncipe herdeiro.
tornar-se-ia substituto de seu pai. Ele casou-se com a sua própria prima aos 16 anos de idade. Ela e ele tiveram um filho. Ela se chamava Yasodhara. E o seu filho chamou-se Raula. Ele vivia trancado dentro dos muros de sua própria cidade. Ele não conhecia a sociedade pela qual, diante de pouco tempo, ele se tornaria o rei. Repetimos, substituindo seu pai. Até que um dia, curioso, ele resolve, então, pedir ao seu cocheiro, chamado Shana, para que pudesse sair das portas daquele grande castelo e ver a sociedade de gente que ele acreditava ter que participar do seu convívio. E assim foi feito. Podemos ver uma carruagem saindo com o príncipe e seu escudeiro, preceptor. Ao andar, de repente ele viu diante de si um velho, alquebrado, já numa idade, numa senectude lamentável. E as pessoas passavam diante dele e não o observavam. Ele tinha dificuldades para andar. E assim Shana, como um bom professor, lhe disse, colocando as suas mãos em seus ombros: príncipe, este é o curso da vida. A carruagem continuou, até que, mais à frente, ele vê um mendigo estendido ao chão, colocando as suas mãos para pedir alimento, uma moeda. E pela primeira vez, ele vê alguém largado ao chão a uma troca. Shana antecipa-lhe a pergunta e com uma mão nos seus ombros diz: ó príncipe, este é o curso da vida. A carruagem continua até que, de forma assustadora, ele ficou estupefato, vê um homem descorado ao chão. Já estava em estado de putrefação, havia morrido, fisicamente falando. Ele fica tão estupefato, impressionado com aquela imagem, que Shana lhe diz: não olhe para isso, mas digo a você, este é o fim da vida. Ele pede para que seu escudeiro leve-o de volta ao palácio. Assim foi feito. Ele adentrou em seu quarto e nos dédalos da sua mente começou a pensar: miséria, pobreza, doença, morte, são esses os mistérios da vida? São estas as tribulações de uma existência? Se ao meu derredor eu só vejo luz, felicidade, um hino pleno de felicidade, como pode o homem conviver com isso, com essas tribulações, cheio de fealdades, de misérias? Será que isso é da vontade cósmica? Ou é o próprio homem que planta em suas ações isso e assim as colhe? De uma maneira ou de outra, ele não tem oportunidade de se redimir? E esses questionamentos fizeram parte da vida do príncipe Siddhartha Gautama, que quando chegou aos 19 anos, indo todos os dias conviver com aqueles da sociedade que mais tarde, teoricamente, tornar-se-iam os seus súditos, ele pede a Shana que prepare 2 cavalos, um para ele e outro para si mesmo. Um galão de água numa bolsa de couro. E assim se fez. Podemos ver caminhando
os 2 cavalos, e daqui a pouco correndo de forma célere, naquele prateado que a lua trazia nessas planícies, até chegar ao sopé de uma montanha. Antes, porém, cavalgando com velocidade, ele ouvia uma voz que assim lhe dizia: abandona tudo isto, e eu te transformarei no monarca, dono dos 4 pontos do globo terrestre. Ele não deu ouvido a essa voz e pedia que o cavalo acelerasse cada vez mais. Ao chegar à beira da montanha, salta de seu cavalo. Ele tinha trazido uma roupa de um camponês. Seus cabelos eram longos, ele corta-os. Tira sua roupa principesca e veste-se tal qual um camponês, pedindo a Xana que voltasse com seu cavalo e dissesse à sua família que iria buscar um outro destino. Obediente, seu preceptor assim o fez. E então ele vai demandando, subindo esta montanha, procurando os mestres que viviam isolados nas pedras, nas furnas naturais. Passaram-se 6 anos e ele, já dominado em si mesmo, utilizando-se de técnicas exteriores, sabendo dominar os limites fisiológicos, embaixo de uma árvore boa, na floresta de Uvarela, às margens do rio Naranjana, ele encontra o caminho do meio. 6 anos se passaram. Com 25 anos, ele levanta-se e sabe que a partir dali a sua vida ia tomar um novo rumo. Porque quando ali chegara 6 anos antes, vivendo de forma isolada, um vazio existencial, que inutilmente a sua mente em desvario se ocupava, ele encontrou a felicidade. E então saiu das furnas e foi pregar o Dharma, a verdade universal, na cidade de Benares, na Índia, a primeira que ele começou o seu desiderato. Esquecendo-se de si, foi julgado, caluniado, mas já em sintonia com a vontade cósmica, nada disso mexia com ele, porque deixou de viver e passou a ser. Quando ele aparecia, todos que queriam ouvi-lo diziam: lá vem ele, Buda, o iluminado. E dentre seus pensamentos, conhecemos alguns. Nós somos o que pensamos. E certa feita, assim disse ele aos seus discípulos: o eu é o mestre do eu. Que outro mestre poderia existir? Falava do eu, o primeiro, com o E maiúsculo. É o centro da nossa organização psíquica. É o self. É o espírito, conforme o conceito dos benfeitores na questão 23 do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. É a consciência. Esse E maiúsculo, eu, é mestre do eu, com E minúsculo, que diz respeito às nossas personalidades, às nossas vacuidades, às nossas imperfeições, às nossas vicissitudes, que devem ser domadas pelo eu com letra maiúscula. Que outro mestre poderia existir? Parece que preconizou Buda a questão 909 do Livro dos Espíritos,
Quando o nosso preclaro Allan Kardec questiona os imortais: pode o homem, por vontade própria, per si, domar as suas más inclinações, não se deixando arrastar ao mal? E os benfeitores disseram sim, e a mais das vezes com esforços muito insignificantes. O que vos falta é a vontade. Ah, dizem os espíritos, quão pouco dentre vós fazem esforço. Ou seja, só depende de nós o controle de nossa organização, refletida no nosso organismo somático, via perispírito. Buda também ensinava aos seus discípulos, com uma frase magnífica: por mais que numa batalha vença 1, 2 ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Antecipou também o Livro dos Espíritos, para 10 perguntas depois, que encerra a terceira parte deste livro, a 919. O insigne codificador questionou os benfeitores: como pode fazer o homem para domar as suas inclinações más, as suas vicissitudes? E a resposta dos espíritos é da seguinte maneira: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Estava se referindo a Sócrates, que no templo de Delfos, o mais famoso da Grécia, tinha um gatafunho que ali dizia em grego: gnótselton, conhece-te a ti mesmo. E esta frase é muito bem esclarecida no diálogo que Sócrates teve com Eutidemo, um amigo pessoal, e que Xenofonte escreveu em suas lembranças de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Por mais que numa batalha vença 1, 2 ou mais inimigos, a vitória sobre si próprio é a maior de todas as vitórias. É este mergulho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, porque a evolução é um processo endógeno. Ela só acontece de dentro para fora e não de forma exógena, de fora para dentro. Ninguém é remido de fora para dentro. Nós só nos redimimos de dentro para fora. É nos conhecendo e, por consequência, nós vamos nos libertando das agruras, das aflições, de nossos conflitos, de nosso medo, de nossa insegurança. E assim, vamos vivendo com os pés galgando ao chão, mas as nossas mentes já se encontram, mesmo vivendo na terra, banhada pelas luzes dos céus. Para isso, o indivíduo precisa reconhecer-se cheio de sombras e pode dizer para si mesmo todos os dias: eu tenho muitos equívocos, eu cometo muitos erros, mas eu tenho uma qualidade. Qual é? Nesta pergunta, a resposta deve ser simples: reconhecer os meus erros. Esta é a qualidade. Enquanto o indivíduo, o tempo todo, não reconhecer os seus erros de forma verdadeira, não da boca para fora, ele não se perdoa. E como é que pode perdoar o próximo? Como é que pode alcançar o amor, que é a fraternidade em serviço do outro? É impossível. Iremos vestir uma máscara durante toda a nossa existência. E a mudança psíquica que fomos convidados a fazê-la, pela nossa negligência, deixaremos de fazer mais uma vez. É por isso que a misericórdia divina nos dá a oportunidade da reencarnação. A reencarnação é a misericórdia e justiça divina
nos convidando a fazermos aquilo que deixamos de fazer na existência pretérita. E se nessa continuarmos a deixar de fazer o que temos que fazer, voltaremos de novo. Seja a Terra, acreditamos que não há mais tempo para tanto, ou a outros mundos. Porque neste mundo que se encontra na transição planetária em regeneração, somente espíritos processos, somente espíritos com propensão ao bem aqui estão podendo nascer. E mesmo assim, se chega um momento da sua existência em que ele não vive aquilo que se comprometeu antes de descer à vilegiatura física, ele é arrebatado do corpo, porque aqui não mais encontra sintonia psíquica para que possa reencarnar. Essa notícia serve para nós, os encarnados, como também para os desencarnados que aqui se encontram e provavelmente precisam ter esse conhecimento que os benfeitores lhe dão ou já lhes deram, para que nascer aqui, mister se faz, ter a vontade, a propensão para viver o bem. E isso só acontece, o bem verdadeiro, através da dor moral, ou seja, a dor do amor. E a dor do amor, ela só é vivida, só é sentida através dos terremotos morais. Através do armatão, esse vento leste bem forte que vem ao ocidente no deserto do Saara. Precisamos do armatão vigoroso dos infortúnios. Precisamos passar pelas dores mais superlativas para que espíritos errôneos que somos possamos definitivamente adentrar no carreiro do labor, do sacrifício e da virtude redentoras. Isso, todos nós precisamos passar e viver para nos libertarmos das nossas imperfeições. E isso, a dor do amor. Ninguém que vive não deixa de sofrer. Todos nós sofremos. Mas este sofrimento, ele vem granjeando um grande tesouro, as lágrimas. As lágrimas que a mais das vezes deixamos escorrer em nossas faces, sozinhos, certos que estamos no caminho correto. É a única moeda de grande valia no reino sideral, porque nos traz a certeza de que nós estamos alcançando a nossa libertação espiritual e a felicidade imorredouras. Somos ou não somos discípulos de Jesus? Estamos ou não abraçando uma doutrina que vem reviver as suas alvíceras? Se somos realmente discípulos de Jesus, nós devemos ter uma certeza íntima, uma confiança inquebrantável, que todos nós iremos plantar flores perfumosas do bem e iremos colher os espinhos do mal, da ingratidão, da calúnia. O que importa? Todos riem de nós. O que importa a maldade e a ingratidão se levantar na nossa frente? Quem ama não recua por pouca coisa. Ao contrário, sabe que mesmo os espinhos e as silvas nada pode para conosco. E continua a sua obra, quem ama, porque esse é o seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. Dessa maneira,
Devemos, então, como verdadeiros cristãos, seguidores do Evangelho do Cordeiro de Deus, o crucificado que chamamos Jesus, minorar as penas alheias, mitigá-las, galgando os nossos pés nas pedras aspérrimas da interminável estrada rumo ao Criador. Somente aqueles que conseguiram chegar aos corações dos deserdados da sorte conseguem se sentir agasalhado ao calor dos princípios crísticos. E isso não é impossível, é fácil. Vejamos o exemplo da açucena, essa flor tão alva, que pega a seiva e o perfume que é retirado do lamaçal, do lodo infecto. Como pode essa planta não se deixar contaminar pelos pútridos marnéis? Como ela não se atrofia? Não parece uma açucena que fora plantada no mais belo jardim? E se Deus, portanto, faz abrolhar uma açucena de águas pútridas, Ele vem nos mostrar que nós também podemos viver de forma imaculada neste mundo que é um vale de lágrimas, deste mundo imundo ainda que chamamos terra, o exílio temporário, conforme nos esclarecem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Somos capazes de viver desta forma invulnerável. Dizia Mohandas Karachand Gandhi, este homem que libertou do jugo da Inglaterra mais de 4 milhões de criaturas. Era indiano e ele dizia com propriedade: posso ser uma pessoa detestável, porque eu era para muitos, mas quando estou com a verdade, sou invencível. Nós não nos devemos nos contentar como simples hóspede desta morada chamada terra, que não é nossa, porque nós não somos seres terrenos passando por uma experiência espiritual. Não. Nós somos, sim, seres espirituais passando por uma experiência terrena. É uma viagem muito rápida, esta reencarnação que nos encontramos encarcerados. Assim sendo, possamos todos nós, espíritos que no carreiro dos labores existenciais, tateando nessas trevas compactas, somos cegos ainda, e para que vejamos a luz que nasce dentro de nós, nas nossas preces mais fervorosas, roguemos força a Ele, Jesus, o único capaz de fazer com que nós nos tornemos invencíveis, invulneráveis ao mal, isto é, à ignorância das leis divinas. E como João retratou no seu Evangelho, no capítulo 8, que ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais estará em trevas, e possuirá a luz divina. Dessa maneira, benfeitores amigos, que nos inspiram, a vós que aqui estáis desencarnados, trazidos por todos vós, coordenadores dos trabalhos dessa casa espírita, a todos nós, os encarnados que aqui nos encontramos, é com bastante alegria que mais uma vez aqui estamos e acreditamos levar um cadinho daquilo que nos proporciona
essa doutrina libertadora de consciências, porque vem ela, no seu aspecto moral, trazer de volta o evangelho redivivo do crucificado, a maior representação da bondade divina que baixou no nosso planeta Terra. Fiquemos em paz.